Nossa, o que eu mais sofria, João, eu ligava com meu pai todos os dias. Eu dizia, meu Deus, o que é isso na minha vida? Porque eu nunca tinha... Eu perdi minha mãe, fiquei longe do meu pai. E o sofrimento era grande. Mas aí, quando a minha missão em Portugal acabou, eu digo, é o Nordeste. Eu tô com saudade do doce de leite, do torresmo e do torrescinho, como é? Do torresmo e da tripa torrada, que são meus pratos preferidos. Pai, eu tô chegando. E aí foi a história do filho pródigo. Cheguei grávida. Chegou grávida. Grávida, eu trouxe 3 diplomas, né? Vamos dar uma pausa nisso daí. É. Vamos lá. 17 anos, estou no Brasil, vou chorar meu luto lá em Portugal. Vou estudar, estou estudando. Engravida. Você tem hoje 3 filhos. 3 filhos. Em 10 anos eu tive 3 filhos. 3 filhos. Quem é o primeiro deles? É a Luma. A Luma é a primeira, é a mais velha, a sua progenitora. Eu engravidei da Luma com 19 anos. Pronto. Aí você tem o segundo, Lucas. que é o Lucas, que está aqui com a gente. Exatamente, 16 anos. 16. E o Marcelo com 10 anos. E o Marcelo com 10 anos. Uhum. Pronto. Aí você vem grávida da Luma de lá. Quando a princesa chega em casa, grávida, como é que foi isso? Como é que o Wilson recebeu isso? Ele soube lá que eu não seria louca de vir para o Brasil. Você avisou antes? Claro, eu preparei todo um terreno. Então, quando... João, nós estamos falando de juventude, Sim, de beleza, claro. de uma brasileira na Europa, você tá numa boate dançando, e os gringos tudo louco e tal. E aconteceu. E aconteceu com uma pessoa muito especial, graças a Deus, que o pai da minha filha é muito especial, e um homem de verdade, e nós engatamos um namoro de 6 meses. E em 6 meses, Luma foi gerada. Quando Luma foi gerada, ele quis casar. E aí vem o medo. Se eu casar, eu não volto mais para o Brasil. Eu não volto mais para o Brasil. Eu digo, não troco meu pai por homem nenhum. Para você ver o amor. Por homem nenhum. E aí eu ligo para minha madrinha. A minha madrinha foi que fez todo o intercâmbio. Liguei, madrinha, tem que conversar com meu pai. Aconteceu isso. E a minha madrinha fez uma reunião com meu pai e falou. Eu nunca tive segredo com meu pai. E quando eu falei para meu pai, eu já sabia que Luma era uma mulher. Se tu tiver ideia, assim, eu sempre tive uma cintura bem fininha e tal. E quando eu engravidei de Luma, gente, eu só sabia que eu estava grávida, eu tive tipo 2 desmaios, mas eu trabalhava já, eu já tinha, né, concluído, recebi o diploma, mas quando eu fiz o teste de gravidez, eu estava grávida só há quase 5 meses. Então, eu fiz um exame e no dia que eu soube, no mesmo dia que eu soube que eu estava grávida, eu já sabia que não era uma mulher. E foi muita informação para minha cabeça. E aí, minha madrinha conversou com meu pai e a palavra que eu quero deixar registrada aqui foi que, diante de qualquer medo que eu tivesse, a resposta do meu pai foi: vem embora que você tem pai. Que bacana. Que negócio bacana. Então pode-se dizer que ele sempre esteve ali, em qualquer situação. Foi pai e mãe. Que bacana. Eu particularmente não esperava outra coisa dele, não. E pai dos meus filhos. Eu também não esperava outra coisa, não. Se tem uma característica muito particular da nossa família, é essa. Sabe? Acolhimento. O acolhimento. E nós fazemos qualquer coisa pelos nossos filhos. Exatamente. Qualquer coisa. Não tem distância, não. Então isso é bacana. Hoje você trabalha com estética. Kátia, como é trabalhar com estética? Como é trabalhar com isso, sabe? Cuidando das pessoas. Olha só. Ajeitando as pessoas, corrigindo
sabe, falhas, corrigindo imperfeições. Acredito que fazendo da vida das pessoas melhor. Você sabe que todo mundo tem um propósito na vida. Claro. Eu passei muito tempo para entender isso. E eu sei que Deus tem um propósito para mim, eu sempre soube, porque assim, a morte do meu pai e a morte da minha mãe foram idênticas. Eu não tenho um irmão e ter 3 filhos, então assim, toda essa situação de ter um propósito. Eu sou muito religiosa e eu sou mulher de fé. Antes, o teu padrinho queria que eu fosse para o IML. E aí foi quando a estética avançada da biomedicina... Sim, quando eu chego no Brasil, no lugar de revalidar diploma, eu olhei para o meu pai e disse, eu não vou revalidar diploma, eu vou enfrentar outra faculdade. Ele disse, como assim? Você vem com 2 diplomas, você vai fazer outro? Fui para Leão Sampaio, fiz biomedicina, tenho 3 graduações. Bacana. E aí, quando terminei essa graduação, a doutora Lídia, ela foi uma mulher, assim, ela foi à frente da estética, ela conseguiu tudo da estética e eu vendo ali o que é que eu queria. E meu pai, IML, eu digo, pai, tem um negócio aí legal para trabalhar. Eu sempre fui vaidosa, assim, uma coisa é ser vaidosa, uma coisa é ser humilde, tá? As pessoas confundem muito roupa com a humildade, né? O coração não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas eu sempre fui muito vaidosa. E assim, eu digo, pai, é assim, trabalhar com gente, assim, depois que morre é legal e tal, mas eu queria trabalhar com beleza, porque eu acho que é mais minha cara. Eu sou uma pessoa, eu tenho uma luz própria, eu tenho uma autoestima elevada, eu tenho como ajudar as pessoas. Não da forma da medicina, eu não quero a medicina doente, eu quero a medicina com sorriso. E meu pai, sempre me apoiava. E aí eu fiz a pós-graduação, depois aí o mundo soltou para mim, eu fiz todas as... Aí eu passei 2019, 2020 fazendo especializações, tenho a minha parede cheia de certificados de graduações, de pós-graduações, de especializações, congressos, e aí eu não parei mais. Mas trabalhar com estética é complicado. Eu acredito. É muito complicado. Eu tô aqui imaginando aqui, você falando sobre isso, eu imaginando aqui, porque você abriu sua clínica, correto? E foi abrir essa clínica lá na Paraíba, né? É uma Kátia empreendedora, além de ser uma profissional, hoje consolidada, hoje com todo um conceito, com todo um respeito, né, que se tem na Paraíba. Você é referência na Paraíba. Quando se fala em estética, você é referência. Primeiro, como é empreender lá? Porque você vai botar um negócio lá, você vai abrir uma clínica que é um negócio. É um negócio. Você vai abrir lá. E segundo, Kátia tem noção do que Kátia é? Do tamanho que ela conseguiu chegar? Do vulto que ela se tornou? Não. Primeiro, eu quero te dizer que eu fui ousada. A gente não falou em casamento ainda. Mas eu fui para Cajazeiras porque eu casei um paraibano. Mas depois de tudo isso, com o foco e as metas que eu tenho, eu jamais, mesmo depois não dar certo, eu iria desistir, porque eu tinha conseguido lá mais do que eu talvez... A minha próxima pergunta vai ser sobre o seu casamento. Mas aí já é pertinente fazer um gancho aqui, me permita lhe atrapalhar. Você põe a clínica e você se estabelece profissionalmente já depois do casamento? Durante o casamento. Durante o casamento. Tá ótimo, continue, por favor. Então, vamos para se eu tenho noção quem eu sou. Não. Eu não tenho noção. Eu tenho noção das entrevistas que me convidam, do número de pessoas que querem parceria comigo, dos convites para ir para outras cidades. Já tive convite para trabalhar em São Paulo, realmente em clínicas renomadas. Eu não tenho essa dimensão. Porque... Eu fui fazer uma pesquisa sobre você. Por isso que eu estou perguntando, você tem noção da dimensão da coisa? Do tamanho que você se tornou? Do que você se tornou enquanto profissional? Porque eu fui fazer uma pesquisa aqui e eu fiquei besta.
Eu fiquei catatônico. Eu tava com os meninos aqui, eu digo, minha nossa senhora, alguém sabe disso daqui? Não. Por isso que eu tô perguntando, você tem noção do que você se tornou? Da Não. profissional que você se tornou, da dimensão, da envergadura disso daí? E nem quero ter. Eu quero mais. Você acha que ter a noção disso lhe limita? Se eu tiver noção, eu posso cair no comodismo. Eu não quero ter noção. Eu tenho muitos sonhos ainda. Eu comecei agora. Então, eu não quero saber realmente o grau que eu me tornei, mas até onde eu posso ir. Entendi. Bacana. Bacana. Três números, 1, 2 ou 3. Me escolha um dos 3. 2. 2. O 2 diz o seguinte: o médico esteticista é, antes de tudo, um artista. Kátia Micaela se considera um artista? Lógico. Traduza pra mim isso aí. Eu amo artes. Eu amo artes. Eu... Posso falar? Pode. Queria muito estar no Big Brother. Eu acho que É sério? Eu acho que eu tinha uma história no Big Brother. Eu queria muito... Eu gosto muito de fotografias, eu gosto muito da minha vida, da minha história. Eu acho muito bonita a minha história. Fotografias, vídeos... Eu me inquieto sei lá, com coisas que não dão saída. Eu tenho que estar a todo instante procurando alguma coisa. E eu sou muito ligada à arte. Eu amo arte. Eu só não sei cantar. Mas se eu cantasse, eu estava longe. Mas você acha que o esteticista é um artista? Muito. O esteticista tem que desenhar. Como é que tu faz essa relação? Nossa, a individualidade de cada um. Eu tô perguntando isso, eu vi um vídeo teu. Eu fui para tuas redes sociais. Eu passei essas últimas 2 semanas assistindo tu, vendo tu, olhando tu, pesquisando tu. E aí eu encontrei uma coisa legal, tem um vídeo teu. Tu tá fazendo um procedimento lá, não sei nem como é o nome, sou leigo nisso. E tu tá desenhando aqui como é que vai ficar o abdômen do cara. Exatamente. Tu tá desenhando o rosto da criatura, como é que vai ficar, e tudo, olha, isso aqui vai ficar assim, vai ficar assado, e assim e tal. Como é que tu faz essa relação? Isso é arte. Isso é a particularidade. Eu não gosto eu não gosto muito daquele paciente que ele já vem com a ideia do que tem que fazer. Eu gosto do paciente quando eu pergunto, você está insatisfeito com o quê? E ele me diz. E dentro da insatisfação dele, eu vou formar, aí vem. A sua inteligência tem que ir ali. Todo mapeamento que eu possa fazer como profissional e que possa satisfazer aquele paciente. Mas isso é arte. Que bacana. Kátia, chega pessoas, chega pacientes para você que não precisam de nenhum procedimento estético, mas aqui eles acham que precisam. Nossa. E como é que tu, enquanto profissional, tu lidar com isso? Porque a criatura vem com expectativa. Na cabeça dela, ela precisa. E aí tu tem que chegar aqui no momento para chegar, olha, não precisa fazer isso daí. Como é que tu se vira? Como é que tu faz uma situação dessa? Olha, primeiro, para ser uma profissional como eu sou, eu tenho que ser psicóloga. Graças a Deus. De tudo isso. Graças a Deus que eu tenho um currículo muito bom no CAPS, porque eu fui diretora de CAPS e fiz congressos e psicanálise. Tudo soma. Eu tenho 3 tipos de paciente. Tem um paciente que ele não está legal e que ele não precisa de nada, o que você está falando. Tem o paciente que ele está depressivo, que realmente ele precisa, mas nada que você fizer vai alegrar. E tem um paciente vaidoso. Nossa. Mas respondendo esse paciente que não precisa de nada, eu vou na psicologia. Porque não tem o que fazer. Não precisa, realmente. E eu sou bem sincera.
Não, claro, se não fosse assim, não seria profissional que você é, obviamente. Mas isso frustra a pessoa que procura? Não frustra, porque eu tenho um jeitinho de conversar, e aí entra também, é isso que eu estou falando da psicologia, e aí esse jeito faz com que o paciente depois ele possa retornar para fazer outro procedimento, ele vai que não necessariamente que não é aquele procedimento. Aí ele volta a ficar super satisfeito e vê depois, eu digo, olha, tá vendo que aquele procedimento não era necessário, e aí tem que existir a psicologia. Que bacana, que bacana. Me diga uma coisa que Kátia, ela se arrepende de ter feito. Dizem que é para ter medo de alguém que diz que nunca se arrependeu, né? Cara, me arrependi de muita coisa. Muita coisa. Nossa Senhora. Me arrependo de me anular em determinados momentos da minha vida para satisfazer outra pessoa. Não é que eu me arrependa, é que tem momentos que eu não tenho a ideia do que eu conquistei, mas também eu deixo aquilo passar. Entendi. Eu tenho esse arrependimento, porque eu poderia... não, eu sou essa Kátia. Tem momentos em que você se anulou, que você não deveria ter se anulado. Muitos. E tem momentos em que você poderia ter feito mais e você não fez. Muitos, principalmente no casamento. E a próxima pergunta é exatamente sobre o casamento. Kátia está casada? Kátia está solteira, pela primeira vez na vida. Solteira, solteira? Solteira, solteira. Kátia foi casada? Fui. Pode falar sobre isso? Posso, tranquilamente. Sou uma pessoa de bem com a vida. Fui casada há 16 anos e... Durou 16 anos o casamento? 18 que eu conheci. Ah, sim, sim. 16 anos. Não, 18 que eu conheci, assim, mas nosso casamento foi assim. Nos encontramos 3 meses, estávamos casados, 4 meses eu estava grávida. Eu não tenho... Você não tem tempo a perder? Não tenho tempo. Tu tem, João? Não. Eu não tenho tempo. Sabe essa história de pensar muito? Não dá pra mim, sabe? Não, e eu pago caro por isso. Eu pago caro eu não me arrependo. Eu não me arrependo, assim. Arrependi de algumas coisas do meu casamento, mas ter 2 filhos, não me arrependo. Mas... pode fazer a pergunta que você quiser fazer em relação ao meu casamento. Eu queria saber, Kátia, em relação ao seu casamento, primeiro, quanto tempo ele durou, você já me disse. Uhum. E segundo, como se deu isso? Porque você teve desse casamento 2 frutos muito bacanas. Foram seus 2 meninos. Né? Inclusive, o mais novo leva o nome do seu ex-marido. Leva. Né? Como foi isso? Como é essa relação? Sabe? Os meninos são de boa em relação a isso? Porque você acaba sendo pai e mãe. Tá? E aí você vai ter que me permitir aqui entrar na sua vida aqui exatamente para fazer essa pergunta. Pode entrar. Né? E aí, como foi isso? Porque você se separa, os meninos, vai cuidar dos meninos sozinho, tá? Como foi isso? Uma das perguntas que eu mais recebi foi se tu estava solteira. Tô solteira, gente. Pela primeira vez na minha vida, viu? Eu nunca fiquei solteira. Bom, o casamento. Nos amamos, fomos felizes demais, uma família linda. Mas o motivo, realmente, eu vou dizer, assim, é até bom, né, dizer, porque todo mundo pergunta, tem aquele negocinho, vamos dizer logo o que tem que dizer. Suel, por gentileza, complete aqui. Completa a água, por favor, que a boca tá seca. E assim, o que destruiu mais o meu casamento, de cara, ciúmes. A minha profissão para casamento é complicado. Tem que ter um homem com muita maturidade. Você me vê
como uma pessoa não leal, com todos os meus atributos. Você me vê como não leal? Não. Sou muito leal. Sei disso. E jamais. Eu sou contra a traição. Mas eu não sei, o homem, ele tem medo de mulher independente. Isso é uma verdade. Ele tem muito medo de mulher independente. E quando o meu marido me viu nesse que você está dizendo, talvez ele enxergou o que você me disse agora. Você tem noção de quem você é? E aí começou ciúmes e começou um relacionamento tóxico. E diferente de todo mundo, mesmo com a minha família, eu passei num tempo, porque eu não sabia o que dizer ao meu pai, né? Que ele, pai, ó, casamento de novo, uma família e tal. Mas eu não sou aquela que leva um relacionamento porque a sociedade quer que leve. Aparência. Jamais. E assim, nós terminamos o relacionamento, os dois ainda se gostamos. Ou é ou não é? Terminamos o relacionamento nos amando, só que eu disse, eu não quero mais. Então não foi falta de amor. Não, não foi falta de amor, muito pelo contrário. É uma incapacidade de viver junto. Foi tóxico. Eu não aguentava mais. Tanto é que, assim, eu pedi o divórcio, ele não deu. O meu divórcio saiu agora. Tá? Mas ele não me deu. Entendi. Mas hoje eu estou bem recuperado, não sei se ele está, porque hoje eu consigo falar com ele tranquilamente. Eu posto foto dele com os meninos na internet, mas ele pede aos filhos, eu vou já entrar nos meninos, que não poste foto comigo. Então, assim, ele não fala comigo, ele não quer ouvir a minha voz, ele não quer ver foto minha. Entendi. Mas, assim, em relação com os filhos, eu sempre coloquei os filhos para honrar o pai. E isso me deixa muito feliz. Eles são amigos do pai. Você não fez aquela questão parental? Não, nada. eu tive o melhor pai do mundo. Meus filhos precisavam do melhor pai do mundo também. Então, como é que você nasce com um pai? Eu não imagino, João. Às vezes as pessoas dizem, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Eu digo, como é a história de ter um pai ruim? Sabe? Eu não tenho essa visão de um pai ruim. Eu digo, não. E lá, agora sabe lidar direitinho. Mãe, eu vou sair e tal, é o meu pai isso. E tá super de boa. Nossa, lembrando que Luma também tem um pai português, né? A minha filha tem um pai português. E eu sou bem resolvida nas minhas coisas. De vez em quando ele manda foto do filhinho, do irmão da minha filha, eu posto nas redes sociais. O Rafa é Rafael. O Rafa tal. Os meninos, quando saem com o pai, eu posto foto do pai com eles. O pessoal... Então, tu consegue? Eu digo, é o pai dos meus filhos. É o pai dos meus filhos. Eu fico tão feliz quando eu vejo eles três bem, sabe? Eu fico tão feliz quando eu escuto o Rafael lá de Portugal falando com a minha filha. Nossa, maturidade. Que bacana. Segue adiante. Eu tenho um comportamento particular muito parecido com esse seu. Ninguém entende. Ninguém consegue... Não entende não, o pessoal pergunta. Ninguém compreende. Ninguém consegue entender. Eu também sou divorciado, tenho uma relação muito bacana com minha ex-esposa, graças a Deus. Obviamente que ela lá, cuidando da vida dela, eu aqui cuidando da minha. Mas o entendimento que temos um filho em comum, temos um filho juntos e nós precisamos ter esse contato, né? Mas eu perguntei pelo seu marido e por essa relação com os seus filhos e os seus filhos com ele e assim sucessivamente. Porque quando o mundo ficou sabendo que você vinha, aí mandaram perguntas demais, uma atrás da outra, eu selecionei as melhores ali, eu digo, pronto, deixa eu selecionar umas aqui para fazer, para não ficar também tão enfadonho. Então, uma das perguntas era exatamente essa. Se eu estava solteira. A segunda pergunta é, sobre o pai dos meninos, tá massa, já tá respondido. E sobre o pai da menina? Ai, que relação maravilhosa, super educado. O pai da minha filha, eu engravidei com 19 e tinha 18. E ele sofreu demais, ele realmente queria casamento. Imagina, eu no auge da minha... Né? O meu pai dizia que eu queria ser a Xuxa, né? Porque eu engravidei e não queria casar e tal. Mas assim, eu sempre com o Felipe, ele durante o meu casamento, não, vou voltar atrás. Durante o tempo que eu fui casada, eu fui proibida pelo meu ex-marido de falar com o pai da minha filha. Ele
foi o pai de Luma. Ele pediu para Luma chamar ele como pai, e aí ele deu todo o amor, não posso dizer, deu todo o amor à minha filha.